Bom dia. Fazendo a leitura de um livro da autoria de Peter Sloterdijk. Eu já tenho vários livros dele, todos maravilhosos. Só falta um que é chamado Esferas ou Bolhas, enfim, que eu vou ler essa semana. Mas ontem, logo pela manhã, eu mergulhei na leitura desse aqui, A Loucura de Deus, em que ele vai abordar, como já estou quase no final, acho que hoje eu termino tranquilamente, ele tem apenas o tesouro de 139 páginas, cada uma delas dignas de serem marcadas e reproduzidas e estudadas. Aqui ele trata dos 3 monoteísmos que dominam, por assim dizer, o mundo. Eu vou principiar pelo judaísmo, depois o cristianismo, islamismo e ateísmo, que ele deixa como algo à parte, o que de fato é. Peter Sloterdijk é um pensador do nível de, vamos dizer, Bauman. E o bom é que ele ainda está ativo, ele ainda não se foi, ele nasceu na Alemanha em 1947, portanto mais jovem do que eu, é que nasci em 43, e é formado na Escola de Fenomenologia, do Existencialismo e da Teoria Científica. Atualmente ele é o mais inovador e expressivo pensador alemão. Da sua vasta obra, a editora Relógio d'Água publicou A Mobilização Infinita, O Sol e a Morte, Diálogos com Hans Jürgen Heinrich, O Estranhamento do Mundo, Palácio de Cristal, e vai editar A Fúria e o Tempo, que eu tenho com o nome de A Ira e o Tempo. Eu tenho dele Pós-Deus, eu tenho dele A Ira e o Tempo, eu tenho dele mais uns 2 ou 3, e agora esse aqui, A Loucura de Deus. Evidentemente que eu não estou falando ou divulgando esse livro para leitores novinhos que estão leitores novinhos não na idade, mas sim na leitura, que estão começando agora e que já acham um texto de Machado de Assis difícil, que já acham um texto de Eça de Queiroz, esse esquecido herói português, esse esquecido escritor português, já acham difícil, acham Virginia Woolf o máximo e Clarice Lispector uma bruxa, uma deusa. Tudo isso eu concordo, tá, maravilha. Mas aqui você vai ler coisas, inclusive com um vocabulário fantástico. Eu tive que recorrer várias vezes ao dicionário do Google, claro. Dá muito trabalho hoje em dia pegar um dicionário na mão, abrir, procurar. O Google é instantâneo. Você tendo dúvidas, pode e deve consultar um dicionário de confiança, mas o Google supre essas coisas. Para cada capítulo importante, eu coloquei, além dos marcadores usuais, eu coloquei uma estrela. Porque quando você marca um livro em muitas partes, na hora que você vai buscar aquele texto que você marcou, aquela parte que você marcou, você fica procurando. Assim eu facilito colocando
estrelas que vão dizer realmente o que a gente está pensando. Aqui nesse capítulo, qual é esse capítulo, Vera? Esse é As Frentes. Ele vai fazer uma relação de 18 causas de conflito que existem nos 3 monoteísmos. É interessantíssimo, porque você nem se dá conta de que isso realmente acontece, mas deixe-me ver aqui. Pronto, veja bem. Ele coloca como polêmicas o seguinte. Eu não vou falar os 18 não, apenas 8. Anti-judaísmo cristão. Se você ler o Evangelho de João, está cheio de antissemitismo. Anti-islamismo cristão. Anti-judaísmo islâmico. O islamismo também condena o judaísmo. Anticristianismo islâmico. Antipaganismo cristão. Antipaganismo islâmico. Conflitos intracristãos, as cismas que existem no meio do cristianismo. Anti-islamismo islâmico e anti-judaísmo judaico e anti-cristianismo cristãos. Ora, não é à toa que nós estamos vivendo tantos conflitos em determinadas áreas do mundo, porque junto com a questão religiosa vem a questão, não é, de ganhos, vem a questão de terras, vem a questão de espaço, vem a questão do petróleo, vem o poderio de um num setor versus o poderio de outro em outro setor, e vem também o que ele chama de estresse, ou seja, esses monoteísmos exploram o estresse do fiel, ou seja, sugestionam a terem reações de heroísmo religioso, matar ou morrer pela causa, campanhas políticas acirradas em que submerso está a questão religiosa. E assim nós vamos seguindo. Peter vai colocar como subtítulo da loucura de Deus, do combate dos 3 monoteísmos. Veja que ele não está combatendo os 3 monoteísmos, ele está apontando a causa desses conflitos gerados por isso e por aquilo. E ainda temos que levar em consideração o proselitismo. O que faz menos proselitismo, aliás, que é bem fechado, é o judaísmo. O judaísmo não tem interesse, ou pelo menos não demonstra interesse em converter ninguém. Ele se fecha naquele mundo deles, hermético, com a ortodoxia dos judeus racídicos e outros, mas o cristianismo e suas versões evangélicas e católicas e romanas, evangélicas e romanas, são de um proselitismo assustador, sendo que nisso o evangelismo ganha disparado. E por quê? Uma das prerrogativas que tem em uma epístola de Paulo é que ninguém deve morrer
sem ter conquistado pelo menos uma alma para Deus. Esse Deus, no dizer de Carl Sagan, das lacunas. Esse Deus silencioso, esse Deus a quem você pede algo, suplica, se ajoelha, paga o preço em promessas extravagantes ou dízimos extorsivos? E a resposta talvez venha de uma pessoa simples e tal, mas dele mesmo não vem resposta alguma. A adoção espiritual, diz Peter Sloterdijk, substitui a origem carnal. Foi possível afirmar, não sem razão, que só é cristão aquele que converteu pelo menos uma outra pessoa. Compreenderam a origem do zelo dos nossos irmãos evangélicos em converter? Por causa dessa promessa, porque esses dois monoteísmos, islamismo e cristianismo, e judaísmo, os três, eles são religiões do livro. O judaísmo com a Torá e outras coisas, o islamismo com o Alcorão e o cristianismo com a Bíblia. Então, depois de mostrar a vocês tudo isso, aqui ele vem falar, por exemplo, de uma festa judaica que o cristianismo absorveu, usou, modificou e usou. O mito do Êxodo permanece constitutivo para o judaísmo, logo que se resista pelas suas circunstâncias dramáticas constantemente invocadas, um poderoso engrama psíquico, engrama estímulo, ideia fixa que em particular, através daquilo que representa, ao mesmo tempo, um aviso e uma lembrança. Ele está se referindo aqui à Páscoa. Bom, a memória dos crimes do anjo exterminador, que na noite crítica no Egito, negligenciou, em hebraico, pesar, franquear, passar diante de qualquer coisa ou poupar. Franqueou, negligenciou os alizares das portas dos judeus manchadas pelo sangue do bezerro ao entrar em casa dos egípcios e abater o seu primogênito. A narrativa do Êxodo inscreve-se de maneira evidente num ritual de máximo estresse, que, dada a sua memoatividade virulenta, garante à comunidade praticante a maior interiorização possível da lei. Nós, na modernidade, os cristãos na modernidade, na Páscoa, não comem carne, em homenagem a Jesus, a gente não entende bem por quê, e renova toda essa memória. E os judeus fazem isso com muito mais ênfase. E foi isso que o cristianismo fez. Absorveu alguns rituais e festas judaicas para transformá-las em beligerância ou comemoração ou memória cristã. Nós continuaremos com esse assunto quando eu terminar esse livro. Acredito que eu darei uma colherzinha de chá a vocês. Bababá. Tem coisas aqui. Eu gostaria de ler tudo para vocês.
de discutir todo esse assunto para vocês. Vocês podem se perguntar por quê? Desde muito cedo, eu sou uma estudiosa das religiões, tendo vários livros que começam desde as religiões da antiguidade até hoje. É aí que essas religiões foi criado um anátema sobre elas, chamando-as de pagãs. Então o antipaganismo se estabeleceu, ninguém sabe realmente por quê, a não ser aqueles que usam o livro do cristianismo, aquele livro que diz que sem o batismo, sem ser cristão, você não é salvo. A ameaça do inferno, da morte, da danação eterna, isso causando nas pessoas um estresse psíquico que leva muitas pessoas a sucumbirem a uma pseudo-culpa. Muitas pessoas não acreditam, mas têm medo de admitir para não serem eu queria dizer anamatenes, mas não dá. A língua já não dá mais. Para não sofrerem anátemas. Essas coisas nos preocupam porque geram guerras. No Oriente Médio, tem guerras por conta de religiões. A Irlanda sofreu durante largo tempo por causa de duas Irlandas opostas. Nos Estados Unidos, tem cristãos devocionais estarrecedores. As divisões dentro do cristianismo são intensas. A partir do cisma de Lutero, daí em diante foi, agora como diz meu amigo Carlos Araújo, ódio solto no pasto. Infelizmente. Então você vai e diz assim, mas por que estudar isso? Porque não somos avestruzes. Porque temos que saber a raiz das nossas dúvidas. E porque as dúvidas merecem ser dirimidas. Talvez eu esteja até abusando da paciência de vocês. Nesse meu pequeno trabalho desimportante nessa rede social, de vez em quando, em meio à divulgação de livros e livros e livros, eu virei com um texto como esse, porque essa é inicoso celebre para mim, é uma causa célebre para mim. É uma potência de querer muito grande que eu tenho a respeito disso. Evidentemente que minha fé, há muito tempo, foi para o espaço. Eu coloquei numa prateleira, mas agora já coloquei no inventário, porque não vou tirar da prateleira a dúvida, não. Eu prefiro ter dúvidas a dizer sim, sim, não, não, a fazer de conta que não estou enxergando as contradições. Eu prefiro qualquer vazio a isso. Então por hoje é só. Um beijo para vocês. E me perdoem se quase em véspera de São Pedro, uma figura evangélica que eu admiro muito pela sua autenticidade, pela coragem de negar Jesus 3 vezes, pelas dúvidas que ele exibia, Pedro é para mim uma figura
importante. Enquanto que Paulo e suas histrionices e suas exaltações quase obsessivas, quase esquizofrênicas, por assim dizer, e alguns pensadores já ousaram dizer que Paulo não era realmente normal, que a queda no caminho para Damasco foi uma convulsão que ele teve, caiu do cavalo e ao bater a cabeça, o inchaço no cérebro fez com que ele perdesse a visão. E que Ananias, que nos textos evangélicos curou Paulo, apenas fez uso da sua força de vontade. E, enfim, aqui já é outra história. Me desculpem se perturbei o final de semana de vocês com esse texto avassalador de Peter Sloterdijk. Mas balançar o coreto é preciso para poder a gente dançar. Tchau!